Como foi visto na aula a respeito das estruturas de Lewis, nós vimos que existem algumas moléculas que fazem o que a gente chama de octetos expandidos. Ou seja, é uma situação em que o átomo está fazendo um número de ligações que contempla na sua camada de valência mais do que 8 elétrons. Uma das moléculas mais simples de visualizar isso é a molécula do PCl5. Na medida em que o fósforo faz 5 ligações, ele está fazendo 5 compartilhamentos de 2 elétrons cada, ou seja, o número de elétrons de valência na sua camada de valência é 10. E nós podemos perceber que o total de 40 elétrons, 7 vezes 5, 35, com mais 5, 40. Cada porção de cloro aqui nós temos envolvidos 8 elétrons, 2 aqui, 6 aqui, isso dá 8, 8 vezes 5 dá os 40 elétrons da molécula. E a gente precisa saber qual que vão ser os ângulos de ligação entre essas estruturas. Bom, isso significa, a partir do tetraedro, que seria a situação que nós vimos no vídeo anterior, ou seja, o tetraedro com ângulos regulares de 104,5, aliás, 109,5 graus, nós começarmos com o tetraedro, nós precisamos inserir um par de elétrons a mais. Não é fácil decidir o que vai acontecer, mas vamos observar a partir dessa estrutura. Nós tínhamos o tetraedro regular. Se eu inserir ele por baixo, ou por esse ângulo, ou por esse ângulo aqui, de qualquer maneira que eu insira oposto, exatamente oposto a uma ligação, então quando eu insiro por baixo, eu estou inserindo oposto ao de cima, eu vou causar uma repulsão simultaneamente maior com esses 3 domínios de elétron que estão para baixo. Isso vai fazer com que eles subam. Só que eles não podem subir mais, porque vai chegar uma hora que eles vão passar a serem repelidos pelo domínio de cima. Então isso vai acontecer o quê? Eles vão permanecer no plano, sendo repelidos igualmente pelo domínio que está embaixo e pelo domínio que está em cima. Como que é o nome dessa estrutura, ou como que é o formato dela, seria essa estrutura aqui. Olhando ela através do eixo que contém esses 3 átomos aqui, nós vemos que ela é um trigonal plano. Perfeito? Todos os ângulos iguais, igual era o arranjo trigonal plano anterior. Por que é um trigonal plano perfeito? Justamente porque nós temos exatamente a mesma repulsão vindo de cima e a mesma repulsão vindo de baixo. Ou seja, a resultante dessas repulsões aqui soma para 0. De modo que o trigonal plano do interior volta a ser estabelecido. A diferença é que agora nós temos os domínios de elétron adicionais que fazem parte desse eixo vertical. Então é fácil a gente perceber como desenhar essa molécula quando a gente compara ela com o planeta Terra. Então o planeta Terra, vamos imaginar que ele gira em torno de um eixo, certo? A palavra eixo em inglês é axis. Então esses 3 átomos aqui, esses 3 átomos serão chamados de átomos axiais. Enquanto que essa linha que divide o globo ao meio é chamada de equador, esses 3 átomos aqui serão chamados de equatoriais. Então eu posso dizer que existe um plano no quadro que contém esses 3 átomos aqui, mais esse que está aqui para frente, ou seja, esse e esse aqui, isso faz um plano. Nesse plano existe um átomo para frente do plano e um átomo para trás do plano. Ou seja, tal como era nos desenhos anteriores, eu vou colocar os átomos, o átomo de fósforo aqui, o átomo de cloro para cima, um para baixo e um para o lado. Percebam que esse ângulo é exatamente 90 graus entre esse átomo e esse aqui e esse da direita com o de baixo, o ângulo é perfeitamente 90, e aqui nós temos um átomo para frente e um átomo para trás. Ou seja, aqui eu vou ter um átomo de cloro para frente e aqui eu vou ter um átomo de cloro para trás. Aqui 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência para o cloro e os respectivos elétrons de valência. O nome dessa estrutura fica fácil de determinar quando nós unimos os vértices. Bom, a união dos vértices dessa estrutura aqui vai formar uma pirâmide aqui em cima, certo? Tal como era no caso anterior. E essa pirâmide de cima está conectada com uma pirâmide idêntica para baixo. Ou seja, esses 3 pontos aqui definem um triângulo para baixo, ao mesmo tempo que esses 3 aqui definem um triângulo para cima. Isso acontece com os 3 vértices. Ou seja, essa figura é formada pela união de 2 pirâmides de base triangular pelas suas bases. Ou seja, toda vez que nós tivermos domínios totais iguais a 5,
o nome do arranjo será arranjo bipiramidal trigonal. Por que essa nomenclatura? Porque são duas pirâmides de base trigonal, ou seja, de base triangular, unidas pelas suas bases. Tudo bem? Figura, então, desenhada dessa maneira. O que é importante destacar? Os ângulos não são mais equivalentes. Então, por exemplo, este ângulo aqui, ele é de 90 graus. Mesma coisa acontece para qualquer um dos átomos equatoriais em relação aos axiais. Os axiais entre si guardam um ângulo de 180. Perfeito, porque eles estão alinhados. Enquanto os átomos equatoriais entre si, eles estão num trigonal plano perfeito, ou seja, eles têm um ângulo de 120 entre si. O desenho ficou com bastante informação, mas é importante que vocês visualizem isso com as figuras do livro, onde fica fácil identificar esses elementos de ângulos. Por quê? Porque a substituição desses pares elétron ligantes por pares elétron não ligantes para formar subdivisões do arranjo bipiramidal trigonal não mais será equivalente, igual era no caso do tetraedro. Agora nós teremos divisões que vão depender da repulsão relativa do equatorial em relação uns aos outros e dos axiais em relação uns aos outros.